Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos na aula aqui da parte da tarde e hoje eu quero trazer um tema que normalmente nós não falamos tanto assim. É um tema que toca pelo menos num assunto que todos nós nos relacionamos todos os dias da nossa vida, provavelmente, mas nós não falamos tanto assim. É sobre a influência da música na nossa vida e como nós, como cristãos, devemos interpretar e agir em relação a isso. Então, o título que eu dou à nossa aula é o seguinte, né? Refletindo biblicamente sobre o nosso coração e sobre a música. Refletindo biblicamente sobre o nosso coração e sobre a música. Eu quero começar a nossa aula lendo, a princípio, três textos. Primeiro texto que eu quero ler com você, acompanhe a leitura, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura do primeiro texto que se encontra na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, que está escrito assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esse é um versículo bastante conhecido, onde João nos adverte para que nós não amemos o mundo, esse sistema de coisas caído, e aqui mundo aqui no sentido dessa cultura influenciada pelos valores que não são cristãos, que não se baseiam na palavra de Deus. E aí ele continua, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o nosso amor, ele deve estar em Deus, acima de tudo, e nós não devemos amar o mundo. Aqui não o mundo criado, não é isso, mas esse sistema caído, esse sistema cultural falido. O segundo texto, são três textos a princípio, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 4, 10, está escrito assim: Porque Demas, tendo amado o presente século, e aqui presente século faz referência direta ao mundo, lá no texto que nós lemos anteriormente de 1 João. Então, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, aqui o apóstolo Paulo dá um exemplo de alguém que amou o mundo e abandonou a caminhada cristã junto de Paulo. E o último texto, nesse início aqui, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15. 1 Coríntios 14, 15, está escrito assim: Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então aqui o apóstolo Paulo, e aqui ele já está no antepenúltimo capítulo, da primeira carta aos Coríntios. Coríntios vai até o capítulo 16, e aqui ele deixa bem claro que ele, orará com o espírito, mas também orará com a mente. Cantará com o espírito, mas também cantará com a mente, deixando bem claro que essa atividade do louvor, que pressupõe música, mas vai além da música, ela é uma atividade espiritual e é uma atividade também que está relacionada com o aspecto cognitivo. Eu louvo, eu exalto, eu canto, e isso é uma atividade espiritual, só pode genuinamente louvar a Deus aquele que faz parte do povo de Deus, e o povo de Deus, ele é caracterizado por esse louvor que é espiritual e que obviamente passa por essa estrutura também cognitiva. Mas, entre outras coisas, uma aplicação é que nós devemos refletir sobre o conteúdo daquilo que nós cantamos. Mas, a princípio, nós começamos com esses três textos. Os dois primeiros textos, que não falam a princípio de música, e não falam mesmo de música, mas advertem sobre o perigo do mundanismo, do perigo que existe do cristão amar e ser seduzido, e se seduzir pelas coisas do mundo. E o terceiro texto aqui de 1 Coríntios é que fala realmente de música de alguma forma. Que essa atividade da música, especificamente do louvor, uma música que glorifica a Deus, e aqui nós frisamos de novo, louvor vai além da música, é o fruto dos lábios daqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo. É claro que passa pela música, mas vai além da música. E esse louvor que caracteriza o povo cristão,
está relacionado a uma atividade que é espiritual, mas que interfere, que passa pelo aspecto cognitivo do ser humano. Tá? E esses três textos, de alguma forma, vão nos guiar durante essa nossa aula, né, esse nosso estudo introdutório sobre a influência da música na nossa vida, sobre como nós, cristãos, né, o povo de Deus, pecadores perdoados e regenerados, que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e agora fazem parte do povo de Deus, mas que vivem nesse mundo, não são do mundo, mas estão no mundo, nós somos produtores de cultura e nós somos consumidores de cultura, né? Alguns gostam mais, outros menos, mas eu creio que todos nós gostamos de música, né? De alguma forma de música. Nós cantamos bem ou mal, afinadamente ou desafinadamente. Alguns de vocês são músicos por profissão, né? Por paixão e por profissão. Outros, como eu, não sou músico por profissão. Eu, no máximo, arranho ali um violão e faz muito tempo que eu não arranho. Não sei se hoje nem conseguiria arranhá-lo, né? Como se diz na gíria, mas gosto demais de música. E nós sabemos que a música ela pode nos influenciar positivamente ou negativamente. Nós podemos glorificar a Deus pela instrumentalidade da música ou expressar rebelião em relação a Deus pela mesma instrumentalidade da música. Então, por isso, esse tema, refletindo biblicamente sobre o nosso coração e sobre a música. Então, vamos primeiramente levantar algumas questões introdutórias, ok? E depois nós vamos recorrer a outros textos para nos ajudar nessa reflexão, nos ajudar a refletir biblicamente sobre os perigos do nosso relacionamento com a música e dos privilégios, dos maravilhosos privilégios do nosso relacionamento com a música. Mas antes eu quero fazer uma breve oração, feche os seus olhos, antes das nossas considerações iniciais. No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai Celestial, pela vida, pelo perdão e a salvação em Jesus. E suplicamos a Ti, Tu que és o único e verdadeiro Senhor, o Deus da criação e da redenção, o Deus que é o inventor da música, o criador da música, e para quem todo louvor e toda honra e toda glória e adoração devem ser dirigidos. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, fala aos nossos corações, transforma-nos e ensina-nos a sermos consumidores de cultura, produtores de cultura, pessoas que se relacionam com a música de forma a glorificar o Teu santo nome. E ajuda-nos, ó Pai, a nos afastar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor e a viver para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, refletindo então, introdutoriamente, levantando algumas questões introdutórias sobre essa questão do nosso relacionamento com a música. Em primeiro lugar, lembremos que a música é uma ideia de Deus. Não foi o homem que criou a música. Deus foi o primeiro a pensar. Deus é o criador, o maior interessado na questão da música. Eu quero ler alguns textos com você que vão nos ajudar, que vão nos indicar isso que acabamos de falar. Primeiro texto, 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículos 4 a 7. Primeiro livro das Crônicas, 16, 4, 7, está escrito assim: Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Olha só que o autor aqui, né, desse livro, ele está expressando, indicando instrumentos musicais que faziam parte de todo aquele contexto do povo de Israel. Versículo 6. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Então perceba que a música fazia parte, né, de toda a caminhada ali do povo de Israel no Antigo Testamento, né? A música expressava louvor a Deus,
em todo aquele contexto. O segundo texto, bastante conhecido, Salmo 150. Todo o Salmo, todos os 6 versículos do Salmo 150, lá está escrito assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Olha só, todos os instrumentos musicais. Versículo 4. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, todo o Salmo 150, o último salmo de todos os 150 salmos, ele expressa louvor, adoração a Deus, e citando vários instrumentos que faziam parte desse louvor e dessa adoração a Deus. Então, ficando só nesses 2 versículos, existem outros versículos que deixam bem claro que a música é uma ideia de Deus. Então, a primeira grande informação que nós devemos ter para essa nossa reflexão sobre os perigos, as ameaças, os privilégios, as maravilhas do nosso relacionamento com a música. Em primeiro lugar, a música não foi uma ideia do homem. A música é uma ideia de Deus. Uma segunda informação, ainda nessas considerações iniciais, é que a música nas Escrituras, nós somos informados que a música acompanhava as guerras, o trabalho, sepultamentos, o amor e brincadeiras também. Vamos ler de maneira rápida alguns textos nos quais nós nos baseamos para fazer essas afirmações. Primeiro texto, Êxodo capítulo 32, 17 e 18. Lá está escrito assim, Êxodo 32, 17 e 18. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido. E alarido aqui é um clamor de combate. Aqui é o contexto de guerra. A música acompanhava as guerras. Então, voltando. Há alarido de guerra no arraial. Versículo 18. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é que eu ouço. Então perceba que no contexto da guerra existia música. Música que incentivava o direcionamento corajoso do exército. Uma segunda situação aqui, e um segundo texto, Isaías 16, 10. Isaías, capítulo 16, versículo 10. Lá nós lemos assim, fugia a alegria e o regozijo do pomar. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia, e o eia aqui é uma expressão de ânimo, dos pisadores. Então perceba que a música, além de acompanhar o aspecto, o contexto de guerra, o contexto do combate, lembrando que naquele contexto, principalmente do Antigo Testamento, nós estávamos num contexto histórico, geográfico, de povos bélicos. Hoje também existe, mas num grau talvez menor, com certeza menor. Então a música acompanhava aquele contexto do belicismo que existia entre as nações. E aqui numa outra situação, no texto de Isaías, capítulo 16, 10, no trabalho, naqueles que trabalhavam na vinha, a música também estava presente. Sons estavam presentes. Um outro texto, Mateus, capítulo 11, 17, Mateus 11, 17, está escrito assim, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Ou seja, um outro texto também que deixa bem claro que a música acompanha ações humanas, situações humanas. Flauta acompanhando, orientando a dança. Momento do choro, onde existe também um contexto musical. E o último texto, Isaías 5:1, onde nós lemos assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Aqui a música acompanha não só a questão do trabalho, mas a alegria. A alegria quando o trabalho ele experimenta sucesso.
né, no caso ali da situação, do contexto da vinha. Então, esses são 4 textos bem rápidos, só para ilustrar, né, a realidade de que a música acompanhava contexto de guerra, contexto de trabalho, contexto de amor, contexto de sepultamento, né? Existia nos momentos de lamentação, existe música, assim como hoje também, né? Normalmente num evento fúnebre, né? Numa ocasião de sepultamento, na morte de alguém, né? Existem hinos de agradecimento a Deus, hinos de lamentação por todo aquilo que está acontecendo, né, pela partida de alguém querido, mas quando o hino, obviamente, é baseado nas Escrituras, existem sim lágrimas, existe sim a tristeza, mas existe também a esperança, né? E essa esperança, ela é observada no conteúdo da letra também do hino, que mostram que, deixam bem claro, né, cada um dentro do seu estilo poético ali, que Jesus Cristo, aquele que enfrentou a morte, aquele que experimentou a morte, aquele que venceu a morte, nele nós temos vida e vida eterna. Mas a música, né, ela é um ingrediente que perpassava a vida, que caracterizava a vida do povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento e o povo de Deus até aqui no século 21. Ok? Então a música é uma ideia de Deus. A música acompanha vários eventos, várias realidades da vida humana. E eu quero, depois dessas 2 considerações, fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Responda, então, as seguintes questões. Em primeiro lugar, como que você responde essa questão aqui? Vou fazer várias perguntas e você vai respondendo aí, ok? Primeiro, você já parou para refletir sobre os efeitos que a música tem ou pode ter sobre você? Você já parou para pensar na influência positiva ou negativa que a música exerce sobre você? Segunda pergunta, é possível ouvir música demais, passar do ponto? A gente sabe que é possível beber demais, comer demais, falar demais, né? Agora, a gente sabe que é possível assistir televisão demais, é possível fazer muitas coisas, né, demais. É possível ouvir música demais, exagerar no relacionamento com a música? Terceira pergunta, será que existem consequências das quais você não esteja consciente em relação à música em sua vida? Será que a música já te influenciou e ser negativa ou positivamente? E você, de repente, nem se deu conta? Será que existe, então, né, consequências das quais você nem está consciente? Quarta pergunta, o que te leva a gostar das músicas que você gosta? Você já parou para pensar nisso? Você gosta de algumas músicas. O que te leva a gostar das músicas que você gosta? Quinta questão, música é algo neutro? Será que música é algo neutro? Você pode ouvir sem ser influenciado? Música transmite uma mensagem que pode te influenciar? Se ela transmite e pode influenciar, então ela não é neutra, né? Sexta pergunta, você ouve música para influenciar os seus pensamentos e o seu comportamento? Você já fez isso? Colocou uma música lá porque você quer que a música gere em você alguns pensamentos e alguns comportamentos, positivos ou negativos? Se você já fez isso, então você está partindo do pressuposto que a música tem lá a sua influência. Sétima pergunta, as suas escolhas musicais são compatíveis com o evangelho que te salvou? Vou repetir essa pergunta. As músicas, né, as suas escolhas musicais, elas são compatíveis com o evangelho que te salvou? Essa é uma pergunta bem séria. Não que as outras não fossem, né? Oitava pergunta, são 9. As músicas que você ouve dizem algo a respeito do seu comportamento com Deus? Ou seja, se você pudesse observar e ter acesso às músicas que eu ouço, você olharia para o meu comportamento, da forma como eu me relaciono com a música e falar, essas músicas que o Nilson anda ouvindo,
elas sinalizam que o Nilson está querendo mais de Deus, mais santidade. Ou então, essas músicas que o Nilson está ouvindo aí, parece que elas estão indicando uma outra coisa do que ele deveria crer. Vou repetir a pergunta. As músicas que você ouve dizem algo a respeito do seu comportamento com Deus? Ouvir música tem alguma coisa a ver com Deus? Claro que tem. Tem a ver o quê? Indica, sinaliza o quê? E a última pergunta, o que a música tem a ver com mundanismo? Lembra dos primeiros textos? Onde nós fomos advertidos para que nós não amemos o mundo? Texto ali de João. Não amemos o mundo. Se quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É possível, ao nos relacionarmos com música, a cantarmos, a produzirmos música, ou a ouvirmos música, amar o mundo ouvindo música? Essas são algumas perguntas, né, que tocam nessas questões que nós queremos refletir nessa nossa aula, e na verdade já estamos refletindo. Então são várias perguntas aqui, nós temos a esperança de alguma forma tocar na resposta para todas elas de alguma forma, ok? Algumas considerações. Em primeiro lugar, né, essas já seriam as segundas considerações que nós vamos fazer na nossa aula. Muitas pessoas acham, e aqui nós já estamos respondendo uma das perguntas, muitas pessoas acham que música, preste atenção, música é algo neutro. Tanto é que muitas pessoas falam mais ou menos o seguinte, mas eu só estou ouvindo música, eu nem estou prestando atenção, eu só estou ouvindo música. Como que se esse só estou ouvindo música não te influenciasse? Como que quando você dissesse eu só estou ouvindo música, fosse algo que blindasse você da influência que a música tem sobre você? Então a primeira, né, uma pergunta nós já vamos responder aqui. Música é algo neutro? Nunca foi, não é e nunca será. Não existe neutralidade. Tudo que existe, né, tudo que existe diz respeito a Deus, positivo ou negativamente, numa relação de adoração ou de rebelião em relação a Deus. Inclusive a música. E nós vamos ver que não é só inclusive a música. A música, com certeza. A música é algo que tem um poder de influência muito grande, para o bem ou para o mal, podendo expressar adoração ou rebelião, obediência ou desobediência em relação a Deus. Lembre-se, quem criou a música foi o próprio Deus. Deus foi aquele que criou a música. O pecado não eliminou a música, ele mancha a nossa relação com a música. Antes a música era só para a honra e para a glória de Deus. Nos novos céus e nova terra, a música será para a honra e para a glória de Deus somente, que é o projeto original, que será plenamente restabelecido. Pela graça de Deus, nós já podemos, né, ouvir, cantar e produzir música para a honra e para a glória de Deus. Mas nós vivemos no mundo e não devemos amar o mundo. E esse mundo se expressa em todos os elementos culturais que existem. Talvez, principalmente, na questão da música. Então, música não é neutro. Não existe essa coisa de eu só estou ouvindo música. Você está ouvindo música. Você só está ouvindo música. Mas a música te influencia, para o bem ou para o mal. Ok? A gente está falando de música, mas o que é música? Uma definição muito simples, tá? Se você for músico e estiver nos ouvindo aí, por favor, dê um desconto, porque aqui não vai nenhum tipo de definição técnica e pormenorizada, até porque se fosse, né, a gente não ia entender tanto assim devido ao o aspecto leigo que eu possuo e que muitos, né, provavelmente talvez a maioria daqueles que estão nos ouvindo também possuem, tá? Mas uma definição bem simples do que vem a ser música, uma definição para leigos, tá? Leigos como eu. Música pode ser definida como a combinação de três coisas. Combinação organizada entre melodia, entre harmonia e entre ritmo. Música é a combinação organizada entre esses três elementos: melodia, harmonia e ritmo. Obviamente existem outras definições simples e bem melhores do que essa, né? Algumas mais poéticas, mas nós vamos com essa daqui. Para os leigos como eu, o que é a melodia? Melodia é aquela parte da música que a gente consegue assoviar. Né? Tenta pensar num hino aí que você consegue assoviar, numa música que você consegue assoviar corretamente. Né?
Aquilo é a melodia, o que você consegue assoviar. Então, acabamos de cantar ali no culto, Castelo Forte, né? Então, lá, na, 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 na. Claro que isso daqui não foi um assovio, tá? Eu espero não ter errado muito nas notas. Mas isso que eu consegui fazer de Castelo Forte é a melodia. A harmonia são aqueles outros apetrechos que dão sustento à melodia. E o ritmo é a batida. Lá, na, 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 na. Lá, na, 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 na. Então, né, a Castelo Forte tem um ritmo, tem uma batida, assim como todas as músicas, cada uma do seu jeito, né? Algumas mais lentas, algumas com ritmo, como Castelo Forte, um pouco mais marcial, outras com outros ritmos, tá? Se eu errei demais aqui no Castelo Forte, me dê um desconto, por favor, tá? Mas uma explicação bem rápida, simples, para leigos como eu e talvez como você também, tá? Música seria isso, essa combinação organizada entre esses três elementos, ok? Vamos continuar aqui as nossas considerações. Esses três elementos, melodia, harmonia e ritmo, esses três elementos em si, preste atenção, eles não possuem valor moral, tá? Eles não possuem um valor moral. Não existem, então, melodias malignas. Não existem ritmos falsos nesse aspecto, tá? Você pode por exemplo, isso que eu tentei fazer aqui, né? Pode estar melodicamente correto ou incorreto, né? Mas o ritmo em si, a melodia em si, a harmonia em si, ela não é pecaminosa, não existe isso, tá? Contudo, a música, né? Essa estrutura toda, essa combinação toda, junto com letra, ela possui, sim, uma influência muito forte na nossa vida, quer você admita isso, quer você não admita isso. E se você não admite isso, você é uma presa mais fácil ainda, porque uma atitude sábia, humilde e prudente, uma das primeiras, ou a primeira atitude sábia em relação à música, um cristão buscando entender, né, a música, como ela pode servir para a glória de Deus, ou então para glorificar o próprio homem, e isso é pecado, a primeira atitude que nós devemos ter é partir do princípio que a música possui um poder de influência. É um produto cultural que produz, sim, influência positiva ou negativa no ser humano. E aqui nós vamos para a segunda e última parte do nosso estudo, onde nós fazemos a seguinte pergunta: considerando que música é isso, considerando que música possui influência, positiva ou negativamente, em nossa vida, a pergunta é: como podemos nos preparar, como cristãos, para nos relacionar com a música de forma sábia? E aqui eu quero destacar 3 pontos e depois fazer uma consideração lá no final. Como que nós podemos, partindo do princípio que a música possui poder de influência positiva ou negativa em nossa vida, como que nós podemos nos relacionar com a música de forma sábia? Obviamente, a resposta está na palavra. É buscar as respostas na revelação de Deus para a nossa vida. Lembra lá no início? O grande criador da música é o próprio Deus. Então, se existe alguém que entende de música, é Deus. Se existe alguém que entende e nos adverte sobre os perigos do mundo, do mundanismo, é o próprio Deus. E se existe alguém que entende, alguém que entende de redenção, inclusive para a realidade musical, é o próprio Criador da música, ok? Então, 3 considerações que nós devemos fazer para nos relacionarmos com a música de uma forma sábia. Em primeiro lugar, saiba que, preste atenção, a música transmite conteúdo. Música sempre transmite conteúdo. A melhor música, a pior música, a mais pobre música, a mais rica música, pobre em termos melódicos, harmônicos e rítmicos, ou rica em termos harmônicos, melódicos e rítmicos. A música que você entende a letra, a música que você não entende a letra, ela sempre transmite conteúdo. Essa é a primeira verdade que nós temos que relembrar, ou aprender. Música transmite conteúdo. Um texto antes das nossas considerações sobre esse ponto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 está escrito assim:
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Texto aqui que nós devemos, meditar e, pela graça de Deus, viver. E aqui nós temos, nesse texto de Filipenses 4:8, o paradigma, o exemplo, a nossa referência para ouvirmos música, nos relacionarmos com a música, produzirmos música, considerando que música sempre transmite conteúdo. Quando a música transmite o conteúdo ensinado em Filipenses 4:8, ok. Quando a música subverte os princípios que são ensinados em Filipenses 4:8, seu conteúdo é falso. E essa falsidade conteudística na música nos influenciará negativamente. Distorcerá o que a gente pensa. Influenciará negativamente a nossa relação com Deus, com o próximo e com a ordem criada. Algumas outras considerações sobre esse texto. Então, nesse texto de Filipenses, nós temos as normas do próprio Deus, para o conteúdo das músicas que nós ouvimos, e é nisso que nós devemos pensar, refletir e cantar. Às vezes, preste atenção nisso, às vezes eu e você, às vezes o povo de Deus, louva a Jesus pela sua morte e ressurreição na cruz aos domingos de manhã. Mas na segunda-feira, na terça-feira, até no sábado, nós, infelizmente, cantamos músicas que exaltam os pecados pelos quais Cristo morreu. Dá para entender? Ou você nunca fez isso? Se nunca fez, que bom que Deus te preservou, Mas certamente você, infelizmente, se você nunca fez isso, você infelizmente fará. No domingo, exaltará nos cantos ou nos cânticos, sejam de hinos ou de cânticos espirituais, você exaltará a vida, a morte e a ressurreição do bendito Salvador Jesus Cristo. Mas durante a semana, se empolgará e cantará músicas que exaltam os pecados pelos quais o Senhor Jesus Cristo morreu. Obviamente, às vezes isso acontece no domingo, infelizmente. Então isso deve fazer com que a gente pare e reflita sobre aquilo que nós cantamos na igreja e fora da igreja. Sobre aquilo, as músicas que nós temos lá no nosso Spotify, a nossa coleção lá de vinis, sei lá, se alguém ainda tem fita cassete, CDs, enfim. Mas na forma como nós nos relacionamos com a música. Lembre-se que música sempre transmite conteúdo. Tiago 3,10 diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Uma advertência séria que Deus faz a cada um de nós, dizendo respeito, ensinando sobre tudo na nossa vida, inclusive sobre aquilo que nós cantamos. Então, termino esse primeiro ponto, onde nós estamos relembrando, que música transmite conteúdo, com a última consideração, que é a seguinte: ouvir música, e repetindo algo que nós já falamos, nunca é algo neutro em termos de conteúdo. Nunca foi, não é e nunca vai ser. No céu, a música não será neutra. Antes do pecado, a música não era neutra, era para a honra e para a glória de Deus. Quando a gente fala que música é neutra, é que é possível cantar e produzir alguma coisa que nem agrade nem desagrade a Deus. Impossível, porque o nosso Deus, o único Deus que existe, é um Deus onipresente, está em todo lugar. Todo lugar. O nosso coração, o autor diz assim, ouvir música nunca é algo neutro, pois o nosso coração pecaminoso sempre está envolvido. E mesmo quando esse coração, antes de Cristo, totalmente escravo do pecado. Coração redimido, agora não é mais escravo do pecado, é escravo de Cristo.
mas ainda não está totalmente reformado, glorificado. O coração do cristão, o nosso coração, é um coração que já foi alvo da graça de Deus, da regeneração, vida espiritual foi implantada ali. Agora nós conseguimos, graças a Deus, fazer escolhas que agradam a Deus, mas ainda estamos do lado de cada eternidade, no processo de santificação, na caminhada cristã, onde nós acertamos e nós erramos também, na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la no dia do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos nesse processo ainda, nós não chegamos lá ainda, nós estamos aqui ainda, no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Por isso as advertências lá de João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, em todas as áreas da nossa existência, inclusive quando nós nos relacionamos com a música. Primeiro ponto, então, que nós devemos lembrar, se nós queremos ter uma atitude sábia no nosso relacionamento com a música. Lembre-se de que música transmite conteúdo. Segundo lugar, música transmite contexto. Música transmite conteúdo, música transmite contexto. O que é o contexto, basicamente? O contexto são cenários que nós associamos à música. Lembre-se disso. Tenta pensar em músicas que você gosta. Músicas, de repente, que você canta na igreja e músicas que você, de repente, não canta na igreja. Normalmente, nós associamos essas músicas a alguém, a algo, a uma situação, a um lugar. Tem músicas que lembram uma situação triste, outras músicas que lembram situações alegres. Às vezes você está ali, indo para o trabalho, com foninho, ou então você pegou um Uber, um 99, um desses aplicativos, e aí o motorista, ele está ouvindo uma música, e aí quando termina a música e muda para uma outra, toca uma música que lembra a sua infância. Às vezes você fica com raiva, às vezes você fica emocionado, às vezes você chora só porque a música está tocando. Então lembre-se, música transmite conteúdo. Música também transmite contexto. O que é o contexto? São essas situações, esses cenários que nós associamos à música, né? Lugares, eventos e pessoas que estão nesse contexto da música. Aquilo, preste atenção, aquilo que nós associamos à música, não, às vezes não a música em si, mas às vezes o que nós associamos à música, né? O que nós estamos chamando aqui de contexto, talvez seja o aspecto mais importante que nos ensina sobre a influência que a música tem sobre nós. Às vezes é a própria música em si. A música pode ser tão bela que nos influencia positivamente. Às vezes a música pode ser tão suja que nos influencia negativamente. Às vezes é a música, a nossa relação com ela. Agora, às vezes, não é nem a música. Às vezes, a música ela tem lá a sua influência, claro, mas são as associações que nós fazemos com a música que explicam essa influência que ela exerce sobre nós, né? Alguns exemplos aqui. Músicas que acompanharam nossas vitórias. Tenta pensar numa vitória que você teve na vida, né? Uma promoção que você teve lá no trabalho e enquanto você voltava para casa para contar para as suas pessoas queridas, né? O seu namorado, sua namorada, os seus amigos, seus irmãos, seu pai, sua mãe, você foi ouvindo uma música. Então, às vezes, sempre quando você ouve aquela música, você associa com a vitória que você teve. Até hoje você lembra dessa música. Outros exemplos, músicas que acompanham nossas derrotas. Quando toca aquela música, bate uma tristeza. Às vezes não pela música em si, mas pela associação que você faz com a música. Às vezes a música nem fala de tristeza, mas por ela ter feito parte do contexto de uma derrota, de uma tristeza, você faz a associação. E isso te influencia, às vezes, até hoje. Músicas que lembram pecados. Pecados. Músicas que lembram arrependimento. Músicas que lembram amizades. Músicas que lembram a sua conversão. Músicas que falam da sua fé. Músicas que falam de momentos bons de amizades e momentos maus das más amizades.
Ou seja, terminando o segundo ponto, o ensino que nós temos aqui é onde nós ouvimos música, com quem nós ouvimos música e as associações que nós fazemos com a música, elas importam e muito. Então, se nós queremos nos relacionar de modo sábio com a música, nós devemos lembrar de várias verdades. Aqui nós vamos selecionar algumas. Primeiro, música transmite conteúdo. Segundo, música transmite contexto. Terceiro e último lugar, a música transmite cultura. Música sempre transmite cultura. A cultura, basicamente, aqui, são os valores, né? Envolve os valores que nós associamos à música, né? A música tem um contexto, nós já vimos, música também tem conteúdo, e música também está em volta, né, no contexto de cultura, que são os valores positivos ou negativos, bíblicos ou antibíblicos que nós associamos com a música. O homem é um ser fundamentalmente espiritual, nós sabemos disso, fundamentalmente religioso. O homem é um ser social, é um ser, né, gregário, é um ser político, é um ser litúrgico, enfim. O homem também é um ser cultural. Tá? Deus nos colocou no mundo numa relação vertical com Ele mesmo, numa relação horizontal com o nosso próximo e numa relação horizontal com a ordem criada. Então, o homem é um ser que deve produzir cultura para a glória de Deus e é baseado nisso. Né? Lá em Gênesis 1 e 2, quando Deus cria o homem e coloca o homem num jardim para cultivar o jardim dentro dos parâmetros, né, da vontade de Deus, e é que nós afirmamos com toda certeza que o homem é um ser cultural. E ele é cultural também no sentido de que ele produz cultura que vai influenciar as pessoas. E as pessoas o influenciam. Nós somos influenciadores e nós somos influenciados. Ninguém tem uma barreira contra influências. Inclusive, a crença falsa de que existe uma barreira contra influências já é um sinal de que você é um ser cultural e foi influenciado por quem inventou essa mentira. Porque nós somos seres que influenciam e são influenciados, positiva ou negativamente. E essa influência, ela pode ser segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, ou então para a glória de um ídolo. E o desafio e o privilégio que todo cristão tem é consumir cultura e produzir cultura de forma a glorificar a Deus. Outra consideração sobre esse ponto, que a música, ela transmite cultura. A cultura, ela muda de geração para geração, às vezes de família para família, em algum nível, e também de nação para nação. E no meio dessas mudanças todas, né, que tem elementos geracionais, geração para geração, nacionais de nação para nação, temporais de tempos em tempos, né, cronológicos, enfim, geográficos. Né, nós temos tipos de cultura musical dentro de um próprio país, né, de proporções continentais como o Brasil. Nós temos que ter sempre a palavra de Deus como nosso norte para enxergar, compreender, interpretar tudo isso que está à nossa volta. Um exemplo aqui, na verdade, alguns exemplos de como a música transmite cultura, para o bem ou para o mal. Eu lembro que eu fiz esse exemplo, não vou conseguir fazer isso do jeito que eu fiz numa outra situação. Eu estava dando basicamente essa palestra num outro lugar, né? Essa aula num outro lugar, mas tinha a possibilidade de colocar algumas músicas. E era interessante que eu colocava a música, né? A música e o som, não somente a música e o som, e ficava de frente vendo a reação das pessoas. Então, eu vou tentar fazer isso daqui, né? Mas você vai ter que fazer um exercício aí de imaginação. Eu vou citar algumas músicas que possivelmente você deve conhecer, tá? Todo mundo aqui deve ter assistido lá, né, o seriado Chaves, né, bastante famoso no Brasil há muitos anos. E quem gosta de Chaves assistiu o mesmo episódio, sei lá, 400 vezes e às vezes dá risada nas 400 vezes que assiste. Tenta lembrar da música do Chaves. Eu lembro que quando eu fiz esse exercício, era uma música do Chaves bem triste, e ele tinha morrido uma semana antes. E quando eu coloquei essa música, né, sei lá, por 1 minuto, algumas pessoas começavam a chorar,
provavelmente também motivadas pela morte do Chaves, enfim, né? Agora tenta imaginar, depois da música do Chaves, que eu coloquei um funk, né? E eu conheço pessoas que vivem, né, em alguns lugares onde tem os famosos, né, horríveis pancadões, né, que começam ali na quinta ou na sexta-feira e vão até o domingo de manhã, né? E você talvez mora em algum lugar que de repente, infelizmente, tenha isso. E você sabe do que eu estou falando, né? As músicas, as letras, músicas, né, entre aspas, né? Mas a letra desses funks, né, desses funks mais de agora, assim não dá para a gente falar. Tenta imaginar que você está ouvindo. E você quer me dizer que esse tipo de música ou antimúsica não transmite cultura. Cultura no sentido, eu estou usando a expressão cultura aqui no sentido bem amplo, tá? Porque a gente poderia usar no sentido mais correto, mais restrito, onde isso não é cultura. Porque numa definição de cultura, para ter cultura tem que ter mérito, e nesse caso não existe mérito. Mudei de música agora, coloquei uma música, né? Talvez você tenha ouvido falar, enfim, que eles chamam de thrash metal, né? Tem uma banda lá que eu ouvi quando era adolescente, chamada Sepultura. E eu lembro que eu fazia esse exercício, né? Eu mudava ali no canal a música do Chaves, era um tipo de reação. Aí colocava um funk, eu não coloquei desses funks onde tem palavrão, era um outro tipo de emoção. Aí colocava um heavy metal, né? Um thrash metal bem pesado, era um outro tipo de emoção. Né? Aí colocava uma música, né, que chegou a fazer um certo sucesso um tempo atrás, um tipo de música europeia bem triste, que eles chamavam de gótico, extremamente depressivo. Né? Às vezes você não entende nada da letra, né, mesmo, normalmente são músicas que são cantadas em inglês, pelo menos das bandas mais famosas, né, mas só o som é algo que se você ficar uns 30 segundos ouvindo, você já começa a achar estranho. Porque é intencionalmente triste, né? bem para baixo mesmo. E as pessoas expressavam, né, nas suas reações essas mudanças. Agora tenta imaginar que eu mudei, apertei o botão ali e começou a cantar Castelo Forte. A emoção é diferente. Para quem é crente, para quem não é não crente, é diferente. E aí depois eu coloco uma música clássica, alguma peça ali do Sebastian Bach. A música é diferente, a expressão é diferente das pessoas. E eu termino com mais perto quero estar. É completamente diferente. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Poderia continuar, né, essa experiência aqui de música. Mas, se você tentou acompanhar mais ou menos esse exercício um pouco confuso que eu propus aqui para vocês, você conseguiu entender que música transmite, sim, conteúdo, positivo ou negativo. Música transmite, sim, contexto, positivo ou negativo, as associações que nós fazemos com a música. E música transmite, sim, cultura. E, dito isso, algumas perguntas, as últimas perguntas que eu quero te fazer, antes de passar, né, para um alerta e para as últimas considerações. As músicas que você costuma ouvir fazem com que seu amor por Cristo aumente ou diminua? Já pensou para parar nisso? Você já parou para pensar nisso? A música que eu ouço, as músicas que você ouve, normalmente elas aumentam o seu amor por Cristo ou esfriam? Diminuem o seu amor por Cristo. E uma segunda pergunta, as músicas que você ouve o levam a valorizar uma perspectiva eterna, uma perspectiva de eternidade, de que a vida é mais do que o aqui e agora, ou elas te ajudam, na verdade te atrapalham, né, a adotar a mentalidade do presente século mau? As músicas que nós ouvimos, linkando com o texto de 1 João, que nós lemos lá no início, elas nos ajudam a amar a Deus, acima de todas as coisas, ou a começar a gostar de amar o mundo? Isso eu tenho que pensar, se eu quero viver uma vida sábia. Tá? Há alguns sinais de que você, de que nós estamos correndo perigo na nossa relação com a música. Preste atenção. Eu estou correndo perigo quando eu raramente uso, eu vou usar a expressão você, tá?
na pessoa olhando para você e me referindo a você, tá? Você está correndo perigo quando você raramente usa, ou então nunca usa, a Bíblia para avaliar as suas decisões musicais. Se você se relaciona com música e não usa nunca, ou então raramente a Bíblia para fazer esse filtro, você está correndo perigo. Eu estou correndo perigo. E você também está correndo perigo quando os seus hábitos musicais se caracterizam por conteúdo ofensivo ou por contextos de impiedade. Quando o conteúdo daquilo que você gosta de ouvir é ímpio, exalta a impiedade, exalta tudo aquilo que a Bíblia condena, mentiras e tudo aquilo que procede disso, eu estou correndo perigo. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Pegando esse ensino de Provérbios 13, 20 e colocando no nosso contexto da música, nós poderíamos dizer assim: quem ouve música com os sábios, ou quem ouve música que exalta a sabedoria, será sábio. Mas quem é companheiro de músicas insensatas que incentivam a insensatez, quem ouve música com insensatos e de insensatos se tornará mau. E quando as músicas, preste atenção, que nós costumamos ouvir, quando as músicas que costumamos ouvir exaltam coisas das quais nós deveríamos nos envergonhar e direcionam a nossa mente para as coisas terrenas desse mundo, nós estamos sendo tolos, estamos nos expondo a uma mensagem associada aos inimigos da cruz, a cruz que comprou o nosso perdão e a cruz que nos libertou do pecado. Então, as Escrituras nos ensinam a sermos sábios. Eu devo ser sábio, nós devemos ser sábios na nossa relação com a música. E como é possível, esse é o nosso último ponto, estamos terminando nossa aula. Como é possível usar a música para a glória de Deus? Como isso é possível? Em primeiro lugar, lembremos que a música tem o seu propósito original de glorificar a Deus, de ser mais um meio, a poesia é um, o cinema pode ser um, a pregação é o meio, que Deus elegeu, criou, para que o contexto da conversão se desse. Então nós podemos existem outros contextos onde o nome de Deus é glorificado. A música é um dos meios para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As músicas que nós ouvimos não devem exaltar as trevas, devem denunciar as trevas e exaltar aquele que nos chamou das trevas, que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Texto de primeira carta de Pedro, 2,9. Alguns passos que podem nos ajudar para usar a música para a glória de Deus e em benefício da nossa alma. Alguns passos bem simples, desafiantes, mas simples. Em primeiro lugar, avalie com sabedoria a forma como você consome música. Seja sábio, não seja tolo na forma como você consome música. Segundo lugar, apague ou então jogue fora as músicas que você ouvirá somente caso você tenha uma recaída. Nós temos, infelizmente, alguns desvios na nossa vida, infelizmente, e devemos nos arrepender rapidamente, imediatamente, e voltarmos para Cristo. Confessar os nossos pecados e voltarmos para Cristo quando nós temos esses pecados, esses desvios da nossa conduta, que são pecados contra Deus e contra o próximo. O que música tem a ver com isso? Você sabe que tem algum tipo de relacionamento. Então apague ou jogue fora músicas que você só ouviria se tivesse uma dessas recaídas. Terceiro lugar, ouça músicas com outras pessoas. Existe um momento sozinho, mas ouça música também com outras pessoas, com amigos que você sabe que amam você e que tenham também em Deus, que tenham Deus como Deus, que tenham a Bíblia como a sua referência, que tenham Cristo como Senhor e Salvador. Porque nesse processo de ouvir músicas com outras pessoas, nós crescemos,
nós somos confrontados em amor, nós somos orientados e nós nos tornamos mais sábios. Quarto lugar, faça jejum musical. Sei que isso é estranho, né? Mas faça jejum musical. Você já pensou, olha só, preste atenção. Você já pensou em ficar um dia sem música? Né? Você acha isso impossível? Experimente. Agora eu quero fazer uma outra pergunta e quero ver como você responde. Você já pensou em ficar um dia sem ler a Bíblia? Acha impossível? Dá para perceber a tensão que existe entre essas duas perguntas? Porque elas apontam para práticas diferentes, ambas devem ser feitas para a glória de Deus, e ambas mostram muito do nosso coração. Faça jejum musical. Na prática, o que seria? Tenta ficar um dia ou 2 dias sem música. Acha impossível? Aí eu faço a outra pergunta e faço para mim também. Você acha impossível ficar um dia sem ler a Bíblia? Ou 2 dias sem ler a Bíblia? A resposta que nós damos a essas perguntas revela um pouco sobre o nosso coração. Deus tenha misericórdia de nós e molde o nosso coração, para que nós achemos impossível ficar longe da Bíblia um dia. Mas não tão impossível assim ficar longe de música, um dia ou 2 dias. Quinto lugar, saiba quanto você está gastando com música. Né? Eu sei que hoje, de repente, é fácil consumir música. Houve uma época que você tinha que ter muito mais dinheiro para colecionar vinil, CD. Né? Aqui, é claro, se nós consumimos música através de pirataria, aí não dá nem para comentar. Né? É para parar desde ontem. É para ontem essa parada. Né? Agora, se você gasta muito com música, avalie isso. Seja sábio, não tolo. Ouça músicas antigas. Né? As músicas que permanecem através dos tempos merecem a nossa atenção. Músicas com qualidade, tanto no aspecto musical, né? Melódico, harmônico e rítmico, quanto na questão do conteúdo da letra. Né? E, por fim, agradeça a Deus sempre que estiver apreciando uma boa música. Agradeça a Deus esse privilégio. Podemos usar a boa música para aprofundarmos a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. O nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo. Eu quero terminar citando uma parte do livro que serviu de orientação para o nosso estudo. O livro editado pelo C.J. Mahaney, da editora Tempo de Colheita, que infelizmente não existe mais, mas talvez você consiga esse livro num sebo. O nome do livro é Mundanismo, Como Resistir à Sedução de um Mundo Caído. Ele tem um capítulo que fala sobre as nossas vestimentas, sobre a cultura, e tem um específico sobre música. E preste atenção nisso aqui, que eu quero terminar a nossa aula com essa citação. Preste atenção. Nenhuma música, por mais bela, impressionante, tecnologicamente criativa ou emocionalmente que seja, pode ser comparada à maravilha e à beleza majestosa do nosso Salvador, que veio ao mundo na forma humana para ter uma vida perfeita e morrer na cruz pelos nossos pecados. Abdicar, reduzir ou mudar os seus hábitos musicais pode parecer um sacrifício, e pode ser que seja. Talvez você tenha que sacrificar a sua imagem de cara legal diante de seus amigos para agradar nosso Pai Celestial. Talvez você tenha que sacrificar a escravidão dos desejos e prazeres terrenos para buscar deleitar-se naqueles que são eternos. Será que a gente pode chamar isso de sacrifício? É uma pergunta que o autor faz. Mas nenhum sacrifício que fizermos se compara ao sacrifício supremo do Senhor Jesus Cristo. Ele nos redimiu para nos livrar do pecado e garantir um lugar entre aqueles que não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso quer dizer que não podemos mais usar a música de forma que quisermos. Nunca foi assim. A música nunca teve o propósito de suprir nossas necessidades, que podem ser supridas somente por meio de um relacionamento com o nosso Salvador, Jesus Cristo. A música é um dom valioso, mas não devemos fazer dela um Deus. Música não é redentora, música não é redentiva,
Somente Jesus Cristo é o Redentor, só Ele pode realmente nos salvar e nos santificar e nos levar para a glória. Ele termina assim: pela graça de Deus, que possamos ter sempre discernimento. Discernimento para ouvirmos música, produzirmos música e nos relacionar com música que glorifique a Deus, que nos traga alegria e deleite nele e que traga benefício ao nosso próximo. Que Deus nos ajude a nos relacionar com a música de uma forma que o agrade. Assim nós terminamos a nossa aula. Espero que você tenha aproveitado. Continue seus estudos. Um grande abraço. Que Deus o abençoe.